Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Está começando agora o podcast da ADV Integra, um conjunto de informações, conhecimento sobre a área contábil, e nós estamos recebendo diversos convidados nesta oportunidade. Comigo aqui hoje, o Rafael Bigaton, que é advogado tributarista, também professor e que trabalha nessa área. Vamos conversar sobre o assunto do momento? Vamos sim, professor. Vamos tratar, ainda que rapidamente, dessa talvez a maior modificação na estrutura jurídica de todos os tempos do Brasil. O primeiro desafio que se teve foi a questão da briga, do debate político. Isso está saneado? O que vem pela frente? O que nós podemos esperar? Então, essa é uma questão bastante importante até para a gente botar uma luz sobre a celeuma. Essa reforma tributária, ela, embora tramitou com maior celeridade na gestão do governo Lula, ela vem sendo debatida há mais de uma década. Olha, são 11 anos. Então. 11 anos? 11 anos. Ou seja, não dá para carimbar ela de um governo. Não. Ela é muito estudada. Agora, eu te faço uma outra pergunta, né? Não dá para carimbar como uma mudança governamental, mas nesses 11 anos, muitas coisas mudaram no cenário empresarial. Deu para nesse decreto agora abarcar, né, como se diz, todas essas possibilidades? Então, no almoço de hoje, eu estava conversando com algumas pessoas e eu fiz uma analogia da seguinte forma. O IVA, ele é utilizado com sucesso em 174 países. Mas, por outro lado, nós temos também o VAR. Olha. E o VAR, o Brasil conseguiu estragar. Então, é um sistema que é reconhecidamente exitoso no globo, mas a gente precisa botar em prática aqui. Então, a modificação econômica, estrutural de empresas, de mercado, de tecnologia, para esta ferramenta que é o IVA, não vai ter modificação, não vai ter impacto direto ou indireto, porque ele é um sistema já validado. Entendi. Eu vou ser otimista, né? Você falou do IVA que deu certo lá e que aqui pode dar errado, do VAR que está dando errado aqui, mas a gente tem o Pix, né, que aparentemente deu certo. Então, vamos torcer que dê certo, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, em 3 perspectivas, né? Do empresariado, do governo e da área contábil. Quais são os impactos que nós vamos ter da reforma tributária? É um excelente questionamento, inclusive foi objeto de um artigo publicado meu ontem. Olha! De forma bastante enxuta. No âmbito governamental, foi publicado a Lei Complementar 214 de 2015, então a estrutura da reforma tributária está de pé. Agora, as ferramentas administrativas para a transitação de informações fiscais, ela vai modificar muito. Então esse é o grande desafio do governo, de instrumentalizar o modus operandi contábil. Para o contador, eu acho que os contadores, com todo respeito, vão precisar ter Vão perder alguns cabelinhos a mais. Eles vão ter que ter um convênio com psicólogos, com psiquiátricas, porque esse sistema nosso vigente, até o ano de 2033, vai acompanhar um novo sistema. Ah, entendi. Ele vai rodar em paralelo, né? Olha, para você que está nos acompanhando na conversa aqui com o Dr. Leonardo da ADV Integra, ele falou o seguinte, que por dia são 43 alterações. Então, se prepare aí, porque você vai ter muito trabalho e talvez algumas noites em claro, né? Uma mudança radical. Sim. Desde a promulgação da Constituição, em outubro de 1988, nós temos o peso de 3 rinocerontes de legislação tributária, ou mais ou menos 7 milhões de normas. Olha, muita coisa, né? E para as empresas em si? Para as empresas, talvez, e aí eu faço coro com o senhor, eu também acho que tem que dar certo. Nós não temos saída. Então, o que a gente tem, à luz do que acontece no mundo, é um fracasso total. Insegurança jurídica, insegurança negocial,
não atrai investidor estrangeiro por causa da complexidade do sistema hoje vigente. Então, nós temos que dar certo, né? Para as empresas, se esse sistema funcionar, nós vamos ter uma modificação de 180 graus. Uau. Por causa Gera mais competitividade? Muito, 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 muito. O senhor comentou do Pix. Tem dois olhares para a questão do Pix, né? Sobre a questão do monitoramento do Pix, melhor dizendo. Se você tem mais contribuintes, em tese, você tem mais arrecadação com menos contribuintes. A curva de Laffer, que é a curva de arrecadação, ela deixa todo mundo pagando menos impostos. Então esse é o olhar para se fazer. Com a reforma tributária simplificada, estima-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que cada real pago, um é sonegado. Hoje a sonegação é muito grande. E com o novo sistema, se eu vender para o senhor só vai tomar crédito, ou melhor, eu só vou tomar crédito se o senhor pagar a nota. Então, o governo vai ter um fiscal antes nunca existente, que é o próprio negociante. Porque ele só vai tomar crédito para compensação futura se a guia for paga. Muito bem. Olha só, nossa conversa é com o Dr. Rafael Bigaton, especialista, né, nessa área tributária, que está aqui conversando com a gente. É professor também e nos contou agora há pouco que ele acabou de lançar aí um artigo, um paper, falando sobre esse assunto. Ficou bom? Aonde que as pessoas podem encontrar, professor? Ele foi publicado num jornal chamado O Jornal da cidade de Concórdia. Olha. E ele vai agora pro portal tributário.net e lá daí é divulgado. Parabéns, né? Então você pode ver esse artigo aí em detalhes no site do tribunal.net. E aí vamos espalhar pelas redes sociais também e tudo mais, né? Você tem redes sociais? Tem o Instagram, mas acho que é Rafael Bigaton. É mais pessoal, então. A bem da verdade é que eu não sou Não é afeito às redes sociais ao mundo digital. Mas o pessoal do escritório me obriga a ter. Então... É verdade. O pessoal do escritório, faça isso, né? O Rafael tem muita informação, tem muito conhecimento e faça com que ele compartilhe. Vou dar uma dica. Cria aí um blog dentro do site de vocês e quem sabe a gente vai lá fazer uma produção de um podcast com todo o pessoal do escritório, né? Doutor, a gente está falando das reformas. Antes da gente virar para a questão das pequenas e médias empresas, né, que a gente quer falar um pouquinho, traga para nós quais são os principais pontos de mudanças na reforma tributária. Uhum. Eu vou conversar depois no painel sobre o que na minha experiência, eu compreendo como fundamental hoje. A emenda constitucional 132 de 2023, ela trouxe uma inovação tão grande, né, que até então nós nunca tivemos princípios gerais do sistema tributário nacional. Esses princípios gerais, eles são como farol para o legislador, para o aplicador do direito, para o empresário, para o contador, para todo mundo. Você olha para os princípios gerais e tudo tem que estar em uniformidade com esses princípios. Então nós temos hoje o princípio da simplicidade tributária, transparência. Nós temos o princípio da cooperação. O princípio da cooperação é uma inovação muito interessante, especialmente se der certo na prática, onde o fisco e o contribuinte, por esse princípio, eles não vão mais ser antagonistas. Eu estou vendo essa mesa verde e o fisco diz que é vermelha. Não tem mais isso. É conversão para um desate mais aceitável da tributação. Nós temos um princípio fenomenal que se a gente conseguir implementar, que é a defesa do meio ambiente, então... Interessante. Explica um pouquinho mais sobre isso, fiquei curioso. A defesa do meio ambiente, por exemplo, produtos que impactam enormemente na poluição ambiental, a poluição do trabalho, assim, são 5 ambientes, meio ambientes dentro do conceito de meio ambiente. Mas, vou dar um exemplo. Combustão através do óleo diesel. Pois não. Nós temos a exploração, nós temos a emissão de CO2, enfim, tem uma cadeia ali de industrial.
o legislador vai olhar essa atividade, vai observar e constatar que ela, de fato, ela é muito poluente, então vai sofrer uma carga maior tributária sobre isso daí do que uma tecnologia limpa. Olha, que interessante. Até nisso tem uma preocupação, né? É, hoje, a gente já falou da instalação, já falamos aí das grandes empresas e olhamos com um otimismo, né? É, olhando para a micro e pequena empresa, quais são os desafios desse segmento hoje no Brasil e em que essa legislação vai impactar os pequenos negócios? Essa é uma pergunta do show do milhão. Ah, é? Poxa vida, hein? Vamos. Tinha aquele filme lá, daquele indiano lá, Quem Quer Ser Milionário? Quem quer ser E milionário? vai saber quem acertar essa resposta. Literalmente é a verdadeira pergunta do milhão. Mas vai que a gente consegue, né? O que você tateia e olha nessa história? Então, as menores empresas que vão ser médias e grandes no futuro, elas vão ter uma competitividade muito grande, né? Elas vão ter que realmente fazer um planejamento tributário e fiscal eficiente. Por quê? Vou dar um exemplo clássico. Empresas que estão no regime simples, normalmente são empresas pequenas, de médio porte para baixo, elas não vão sofrer diretamente nenhum efeito com a reforma tributária. O problema é que o ambiente de negócio mudou completamente. Mudou. Entendi. Tem outros impactos não só relacionados às questões governamentais, às questões dos órgãos de controle, mas o modelo de negócio, aliás, até a própria competitividade das empresas vai mudar e, consequentemente, mudando essa competitividade, ela vai buscar outros parceiros e outros players, né? Uma questão que eu queria ver com você é a seguinte: como que pequenas, médias e grandes empresas, contadores, como que esse ecossistema pode e precisa se preparar para a mudança? Sabe, professor, é um dado que eu vou passar agora para os senhores. Hoje é o dia 6 de março. Faltam menos de 9 meses para a reforma tributária começar. Então, a primeira coisa... É uma notícia boa? Para quem não está preparado ou não. Então, a primeira coisa é entender os pilares da reforma tributária, compreender o que esses pilares serão favoráveis ou desfavoráveis para o negócio hoje e alinhar a rota. Legal. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui no Integrando 2025 da ADV Integra, né? Trazendo contadores, trazendo pessoas de todas as áreas, especialistas, para buscar esse alinhamento e essa troca de informações, né? Você conhece o projeto da ADV Integra? Como que você vê e percebe que ele pode trazer esse apoio, trazer esse suporte, né, para as pessoas? Então, eu vi, lendo hoje o material que eles entregaram ali de divulgação, que foi fundado em 2026. Eu sou um dos primeiros parceiros deles. Se eu não me engano... 2016? É 16. 16, né? 16. Eu sou um dos primeiros parceiros. Porque o que acontece? No campo jurídico, que é a minha matriz de atuação, você cria a tese jurídica, entrega para o cliente ou para o Poder Judiciário e você tem uma norma jurídica para aquela tua compreensão. Isso é insumo, isso não é insumo. Se é insumo, como é que eu faço para fazer o cálculo? Juridicamente, é impossível um advogado fazê-lo. O que aconteceu? Me socorri com o Dr. Mauro e a parceria vem, desde então, muito forte e só crescendo. E agora com novidades, né? Com um sistema com inteligência artificial, o apoio do humano aí também para que os processos fiquem cada vez melhores e mais fortes. Sem dúvida. Hoje a inteligência artificial, eu vi na palestra do senhor, hoje cedo,
assim, ó, a minha linha de compreensão do mundo está muito harmonizada com o que o senhor pensa. Obrigado. E a gente não pode ir só para um lado, ou tampouco só para o outro, nós temos que equalizar, achar um equilíbrio, né? Equilíbrio. Agora, tem uma palavra, né, que eu até cito na palestra. Independente do lado que você está, o movimento é irreversível. É irreversível, bem grandão ali na palestra. Que bom. Olha só, a nossa conversa é com o Rafael Bigaton, que é advogado tributarista. O Rafael nos privilegiou aqui, nos trouxe várias dicas e orientações. Eu já quero deixar o convite aqui para você estar conosco em outras oportunidades, né? Você também, para que a gente esclareça cada vez mais as pessoas a respeito da reforma tributária. Será um prazer e muito obrigado pelo convite. Ok, olha, você está com o ADV Integra Podcast. Eu agradeço mais uma vez o Rafael. E para você, continue conosco, nos acompanhe aí nessa série de podcasts que nós estamos trazendo. Grande abraço.